Fala aí, pessoal ligado no Faça Mais Concursos, aí no nosso pacote de Matemática Mais. Hoje nós vamos estudar aí nessa aula a parte de ângulos, correspondências, propriedades, coisas que são fundamentais de você entender para arrebentar aí no seu concurso, no seu Fundamental 2, no seu ensino médio, ou você que simplesmente é um amante de matemática, que quer dar aquele up nos seus estudos, tranquilo, só colar com a gente que a parada vai ficar legal. Então, ângulos e medidas de ângulos, vamos entender aí a importância que esses camaradas têm pra gente dentro da geometria. Bom, o que seria ângulo então? Você tendo aí a reta, lembra que nós estudamos retas na aula anterior? Quando nós pegamos as retas e encontramos uma com a outra, lembra do caso de concorrência de retas? Você analisava o seguinte, que elas formavam um espacinho entre elas, que eu até citei na aula passada, o OPV, que a gente vai ver a fundo aqui na aula de hoje, que seriam ângulos opostos pelo vértice. Dá uma olhadinha aqui nesse encontro. Você concorda que isso daqui nada mais era, né, uma reta se encontrando com outra. Só que aqui eu delimitei. Eu falei o seguinte, ó, do ponto P para lá pode ser infinito. Do P para cá, acabou o negócio, não tem mais brincadeira. Não tem mais jogo ali. Parou. Então aqui, nesse caso, eu vou dizer que são duas semirretas se encontrando. E aqui eu digo o seguinte, que esse segmento aqui de P até A vai se chamar lado. E você vai ver o seguinte, que em figuras geométricas, né, no quadrado, no triângulo, no pentágono, em qualquer figura que você tiver de polígono, você vai ver que ele tem o quê? Lados. Que seria o quê, então? A junção, né, que você tem do encontro aqui desses dois segmentozinhos de reta. Geraram-se lados. Então, PA é lado, PB é lado também. O P vai chamar-se o quê? Vértice. O vértice você pode pensar nele como uma pontinha. A parte pontiaguda desse encontro vai se chamar vértice. Então aqui, ó, o P é vértice. E nesse ponto P aqui, você vai ter esse camarada aqui, ó. Isso é que nós chamamos de ângulo, beleza? E a medida de ângulo que nós vamos ter aqui, a notação vai ser o grau, tá? Depois nós vamos estudar em outras áreas o radiano também, mas por enquanto vamos se ater aí aos graus, beleza? Um ângulo também ele pode ser pegado em pequenas frações dele. Então você pode ter o grau, minuto e o segundo, tá? Lembrando que é uma notação sexagesimal, de 60 em 60, tá? Então aí eu vou dizer o seguinte, que 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Então sempre que você naquela brincadeira de fazer operações tem que pedir emprestado, você vai ter que passar o quê? Quando eu pego emprestado em 1 grau, eu estou pegando emprestado, na verdade, o quê? 60 minutos. Se eu peço emprestado a 1 minuto, eu vou pegar o quê? 60 segundos. Então, muito cuidado, a gente vai ver isso daqui a pouquinho aqui em alguns exercícios, ok? Bom, então eu posso indicar um ângulo, né, colocando na parte do vértice um acento circunflexo, o chapéuzinho do vovô, em cima. Então aqui eu tenho um ângulo APB, AP, chapéuzinho B. Isso vai aparecer direto em questão de concurso para vocês. Vocês têm que entender o que ele está falando ali, tá? Se ele fala que é APB, então é um ângulo que está o quê? No vértice P. Tranquilo? Beleza? Tranquilo então. Falar de BPA é a mesma coisa também, ó. BPA, eu estou tratando do mesmo ângulo aqui no vértice. Vamos chamar ele aqui de alfa. Muitas vezes nós vamos chamar ângulos, né, por letras gregas, letras minúsculas gregas, beleza? Alfa, beta, teta, gama, fi e assim vai, tá? Ou eu posso também representá-la por letras do nosso alfabeto com o acento circunflexo em cima também, tranquilo? Bom, vamos ver aqui. Então ele indicou aqui pra gente o vértice, né, o lado do ângulo e o outro lado do ângulo. Então isso daí é bastante interessante, bastante simples na verdade, né, não tem nenhuma complicação por enquanto, mas nós vamos ver aí a pouco quais são as propriedades envolvendo ângulos, né, quais são as suas classificações, isso é bastante interessante para nós. Vamos lá, dando seguimento aqui.
Bom, ângulos consecutivos e adjacentes. O que seria uma coisa consecutiva, pessoal? Uma após a outra. E adjacente é o quê? Um ao lado do outro. Ah, duas cidades são adjacentes, uma está ao lado da outra, faz fronteira, não é isso? Então aqui quando eu falo de ângulos consecutivos e adjacentes, o que eu tenho que analisar aqui, ó? Vocês viram que A, daqui para esse ponto, do A para cá e aqui eu já tenho um ângulo, correto? Eu tenho esse ângulo aqui que eu vou chamar de X. De B para esse pontinho e aqui eu já tenho um outro ângulo, vamos chamar de ângulo Y. Tá? Esses dois ângulos, eles são o quê? Consecutivos, um vem após o outro e são adjacentes, tá? Um do ladinho do outro. Isso é interessante em algumas resoluções de exercícios também, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. De RD e S, eu tenho um ângulo aqui que eu posso chamar de alfa. De SD e T, eu posso ter um ângulo aqui chamado beta. E eu posso também fazer a soma deles para criar o ângulo RDT ou TDR, ok? E nós vamos entender já já as propriedades desses camaradas. Então isso daí seriam os ângulos consecutivos e adjacentes. Muito comuns de aparecerem para a gente também. Com certeza vai aparecer em vários concursos que você fizer. Vamos lá, dando prosseguimento aqui. Ângulo reto, obtuso e agudo. Ah, Lucas, estou careca de ouvir isso em colégio, em cursos que eu fiz e tal. Meu camarada, olha só. Por mais que você seja excelente numa coisa que você faz, se você não a pratica e aquilo não faz parte do teu dia a dia, não faz parte da sua vivência, uma hora cai no esquecimento e essa hora do esquecimento, Deus te livre e guarde que não seja na hora do concurso, na hora do vestibular, na hora da prova do colégio. Ok? Por quê? Nós precisamos criar, olha quanta coisa a gente viu até agora, quanta propriedadezinha tão pequenininha, tão simples, mas quando você junta tudo, você cria um aglomerado e pode confundir tudo na tua cabeça. Por isso que a gente fala que tem que ter o quê? A prática de exercícios, né? Resoluções e tudo mais. Então aqui, óbvio que essas definições elas são bastante simples, muito simplórias de se entender. Mas elas têm que ser o quê? Muito absorvidas pela sua mente e você precisa saber aplicar isso daí em questão. Porque aí, com certeza, sabendo aplicar em questão e tendo o conteúdo teórico, pô, tu arrebenta em qualquer concurso que você fizer, beleza? Então vamos entender aqui o que seria um ângulo reto. Um ângulo reto, então, é um ângulo que tem valor o quê? Igual a 90 graus. Lembrando que uma questão pode colocar para vocês um desenho assim, ó. Aí você vai falar, com certeza aquilo ali trata-se, né, de um ângulo reto, de um ângulo de 90 graus. Toma cuidado, se a questão não afirma para você, se matematicamente não dá para você comprovar que aquilo ali é 90 graus, você vai assumir que aquilo ali é qualquer outro ângulo exceto 90, tá? Pode calhar de acabar sendo? Pode. Mas aí você vai ter que construir o entendimento matemático para dizer que aquilo ali é 90 graus. Muito cuidado com isso, tá? Se a questão não falou, não está na regra do jogo, cuidado, tá? Como diria aí, a regra é clara. Não avisou, não aplica, não assume que é. Vamos lá, continuando aqui então. Ângulo obtuso é um ângulo que está o quê? Compreendido entre 90 e 180 graus. Não sendo eles compreendido entre, tá? É um intervalo que aberto, não é isso? Ele não pode ser 90 e não pode ser 180. Ele pode ser o quê? A partir de 90 graus e um minutinho, um segundinho, pode ser. Agora, 90 exatamente igual a 90, ele não pode, tá? Nem menor, ok? Não pode chegar a ser 180 também, porque aí vai ter uma outra classificação. Se ele fosse 90, seria o quê? Ângulo reto. Se ele fosse 180, seria o quê? Seria um raso, tá? Então, muito cuidado aí. Bom, então o ângulo obtuso a gente pode representá-lo dessa maneira aqui, ó. É maior que 90 e menor que 180. Que o 180 seria o quê? Isso aqui tudinho, né? Ok? E o ângulo agudo. O ângulo agudo é aquele ângulo bem fechadinho, né? Bem medíocrezinho na dele ali, menor que 90 graus, tá? Então aqui, ó, eu posso ter esse camarada aqui,
visualmente dá para a gente enxergar que esse ângulo é um ângulo do tipo agudo, menor que 90. Então aqui, o ângulo alfa tem que ser igual a 90, vamos botar um ângulo qualquer aqui, chamei de alfa. Aqui nesse segundo caso, alfa tem que ser o quê? Maior que 90 e menor do que 180, né? E aqui o camarada tem que ser o quê? Alfa tem que ser menor que 90. E nós temos aí também um ângulo do tipo raso, que seria o ângulo que de 180 graus, tá? Que a gente chama de meia volta também, quando a gente vê lá na circunferência, você vê que é uma meia volta, uma meia circunferência. Tranquilo? Bom, vamos dar seguimento aqui, tem muita coisa bacana pra gente ver ainda. Ângulos opostos pelo vértice, famoso OPV. Tá? Os ângulos opostos pelo vértice, eles vão ser determinados por duas retas que são o quê? Concorrentes. Duas retas concorrentes sempre irão gerar ângulos opostos pelo vértice. Então vamos chamar isso aqui de alfa, vamos chamar esse camarada aqui de cima de beta. Ok? Se aqui é alfa, gente, pode assumir com certeza, com tranquilidade, serenidade, que isso aqui também vai ser igual a alfa. Se isso aqui em cima é beta, você pode assumir de certeza que isso aqui embaixo também é o quê? Também é beta. Tranquilo? Por conta dessa propriedade de OPV. Ela diz o seguinte, dois ângulos opostos pelo vértice serão congruentes, terão a mesma medida. Tem dificuldade, pessoal? Não tem, fica fácil demais aqui no Faça Mais, né? Pô, a gente sabe o que a gente está fazendo. Então bora, vamos dar seguimento, tem propriedade bacana. Ângulos complementares, essa daí é legal, hein? Porque vai aparecer muito em provinha a nível militar, vestibular aparece também, então fica atento nisso daí. Ângulos complementares são aqueles que quando você soma um com o outro, você adquire um valor de 90 graus. Quase 90 graus, Lucas? Não, exatamente 90 graus, beleza? Então aqui, vamos dizer que esse ângulo aqui, ó, fosse um ângulo X e esse aqui fosse um ângulo Y. Então, de cara, se eles são complementares, se a questão indica para você que existe ali uma relação de ser complementar, eu posso assumir que x mais y vai resultar para mim 90 graus. E já viu aquela questão que fala assim, às vezes, um ângulo é somado com não sei o que do seu complemento. Tu não sabe qual é o ângulo, muito menos qual é o complemento dele. Então, quando ela fala esse tipo de coisa para você, você pode pensar assim, ó, se está falando do complemento de um ângulo que eu não conheço, eu chamo, isso aqui é bizu, hein, gente, ó, anota isso, hein, vai ser 90 menos o ângulo que eu não conheço. Tranquilo? Simples assim, Lucas? Simples assim. Tá, a quarta parte do complemento de um ângulo, como que eu represento esse complemento desse ângulo que eu não conheço? Fala que é 90 menos a incógnita, que representa o quê? O ângulo que você não conhece. Beleza? Então aí, fica mole, cara. Isso daí você vai matar com facilidade. Tranquilo? Então isso daí indicaria para nós o que são ângulos do tipo complementares. Beleza? Quando somados, resultam para nós 90 graus. Vamos ver o próximo aqui. Muito importante também, muito comum de aparecer em provas, esse camarada aqui, ó, ângulos suplementares. O ângulo suplementar é aquele que vai, durante a soma de um ângulo com o outro, resultar para nós 180 graus, tá? Então aqui, ó, geometricamente fica representado pra gente, ó, vamos chamar isso aqui de alfa, isso aqui de beta. Então tá na cara que isso daqui vai ser um ângulo raso, a questão tá avisando, finge que a questão tá avisando, né? Alfa e beta são ângulos suplementares. Então já sei que alfa mais beta
resultará para mim 180 graus, beleza? Lucas, e aquelas questões que falam assim, o suplemento de um ângulo, blá, 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 como que eu represento o suplemento? Ora, se o complemento era 90 menos o ângulo, aqui vai ser o quê? 180 menos o ângulo. Então, como que representa esse camarada? 180 menos o ângulo. Tranquilo? Simples assim? Pô, simples, né? Simplório. Não tem dificuldade, meu camarada. Isso aqui é coisa pra gente gabaritar na prova. Beleza? Quem não conseguiu entender, é natural que hajam dificuldades. Volta o vídeo, envia sua dúvida pra gente, que a gente vai ter um grande prazer de poder te ajudar, você que está aí com o pacote Matemática Mais, você que é aluno, você que é concurseiro, nós estamos aqui para poder auxiliar você nessa caminhada, beleza? Bom, vamos ver o outro padrão que nós temos aí de relação entre ângulos. Ângulos replementares, apesar de replementar não aparecer tanto quanto complemento e suplemento, também vai, vira e mexe, vai aparecer numa provinha ou outra, num concurso ou outro aí para você, ok? Então, o que eles dizem para nós aí? Que dois ângulos são replementares se a sua soma resultar em 360 graus. Então, chama esse cara aqui, ó, de ângulo, ângulo K. E esse ângulo aqui de baixo eu vou chamar de ângulo L. Então, eu já sei de certeza, se ele indica para mim que eles são replementares, K mais L vai ser igual a 360, beleza? Então, 360 graus, são dois ângulos somados, então, são replementares, ok? Bom, como que eu represento isso daí em questões que dizem o replemento de um ângulo, blá, 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 o dobro do replemento de um ângulo, você vai fazer o quê? Replemento de um ângulo vai ser 360 menos o ângulo que você desconhece. Tranquilo? Show de bola, né? Então, com essas três relações que nós vimos aí de complemento, suplemento e replemento, vão pintar aí para nós trocentos exercícios muito bacanas de provas, de vestibulares, de concursos militares. Fica atento porque tá vindo muita coisa boa por aí. Só lembrando a vocês, nós temos uma lista de exercícios que será disponibilizada aí na página de vocês, tá? E se você está assistindo o vídeo e quer fazer a lista de exercícios, eu aconselho assim, ver a parte teórica, mas não veja a resolução de exercícios do vídeo por enquanto, porque nela vão ser feitos alguns exercícios ali. É bacana você tentar fazer antes, ok?